A história se inicia quando inúmeros monstros acabaram destruindo o mundo inteiro, causando pânico e desespero nos humanos. Os humanos não tinham nada a ver, as armas disponíveis não faziam mal a eles. Então eles estavam enfrentando o que poderia ter sido a extinção em massa da raça humana. Na verdade, quase aconteceu, porque em apenas 10 anos restavam apenas 100 milhões de humanos. Mas quando a humanidade estava à beira da extinção, o nascimento dos mestres da alma da besta trouxe um raio de esperança para toda a humanidade. Gradualmente as pessoas despertaram poderes de diferentes bestas, como essa que literalmente é um elefante que resolve as coisas socando. A cada geração de bestas, mestre da alma, acabam herdando e desenvolvendo suas habilidades. A humanidade criou uma civilização mais do que preparada para enfrentar a invasão de monstros. A humanidade tem uma nova esperança, mas como tudo que brilha não é ouro, as feras despertadas têm classificações do mais baixo, o mais alto que é SS de rank, e ele Lin Yuan é o nível mais baixo. Ele não tem família ou amigos, e precisa confiar na alma da besta para provar a si mesmo, mas ele foi recebido mal. Riram dele por ser do rank mais baixo e por ser fraco. Até lhe disseram para deixar de ir à escola. Sofria bullying de todos e se sentia como um pedaço de lixo jogado de lado. Os caras passavam a ideia de não procurar mais Sumuzui ou então ele iria acabar o espancando. Ele percebe que Deus teve misericórdia dele e lhe deu a chance de enfrentar um destino diferente, e ser usado por outras pessoas como em sua vida anterior. Quem lhe disse tudo isso foi ninguém menos que o dono original do corpo, que perguntou a Lin se ele era alguém abandonado como ele. Lin não podia mover seu corpo enquanto o que estava à sua frente lhe dava a chance de deixar esse mundo cruel. Lin pergunta se ele vai sair assim sem tomar vingança, mas ele já partiu, então ele não pode fazer isso. Agora seu corpo está sendo tomado por outra pessoa. Lin diz que apenas porque tiveram pena dele não significa que ele é fraco. Ele não tem razão para admitir a derrota ou deixar o mundo decidir seu destino. Então ele quer mudar seu destino e decidir por si mesmo. Ele pergunta a Lin se não parece doloroso ter que viver novamente, depois de ser abandonado de uma forma tão implacável. Mas Lin novamente deixa claro que ele pretende viver. O ex-dono do corpo diz a Lin que se ele ficar naquele corpo mais cedo ou mais tarde ele vai acabar como ele. Mas Lin diz que não acredita que lixo é lixo para sempre. Ele vai provar ao mundo que ele é capaz de decidir seu próprio destino. O antigo dono do corpo se despede de Lin, mas não sem antes dizer a ele para se lembrar de tudo o que disse para se vingar. A partir de agora ele será o verdadeiro Lin Yuan. Momentos depois Lin pode se mover, ele vai começar a planejar sua vingança, mas primeiro ele deve encontrar um caminho para se tornar mais forte. E de acordo com as regras daquele mundo, os ranks só pode fazer trabalhos mal remunerados, então ele decidiu voltar a fazer seu trabalho passado se tornar um assassino. Em seguida o sistema detecta Linden, ativa que ele foi ligado à evolução do monstro e recebeu um lagarto preto, classificado cujos ataques são atualmente mordida e ataque de garra. Momentos depois seu sistema toma a forma deste lagarto fofo. Seu nome é Xiao Alon. A partir de agora ele vai acompanhar Lin e crescer lentamente até que ele se torna mais forte, entendendo as coisas um pouco mais linda. Agora está indo. Como ele tem algo importante para fazer agora, a partir daí vemos essa garota cujo nome é Sumushu, sendo incomodada pelo carinha que acabou de chegar há alguns instantes. Ele quer namorar ela usando qualquer método que ele pode. Ainda por cima ele tem um exército de carecas com óculos. A garota diz para ele parar de sonhar porque ela nunca sairia com ele. Ela é Rank S, que acordou há pouco tempo. O cara diz a Muksui que ele também. O cara conta que ela agora não tem escolha a não ser sair com ele. Assim ele pensou porque de repente aparece o exército de Baldi Lin para vencer o canalha. É claro que os carecas não ficarão de braços cruzados e tentarão salvar seu líder. Vendo que o cara bateu o rosto no chão, ele ordena que todos os carecas acabem com o Lin. É por isso que todos eles assumem suas formas para lutar contra um elefante, um touro, uma tartaruga, rinoceronte e um lobo com um bico. Vendo como eles se transformaram, Lin também quer fazer isso. Mas Rai diz a ele que sua besta é apenas um lagarto fraco, que ele tem que devorar para conseguir pontos de evolução e vencer lutas para ser recompensado. Então Lin decide usar seu corpo normal para lutar contra Elon. Isso é uma loucura, mas Lin foi um assassino em sua vida passada, então não há razão para não lutar. O grupo ataca Lin. O cara acha que já acabou. A verdade é que depois de toda a névoa ir embora, vemos que Lin conseguiu se posicionar em cima do lobo. E momentos
Momentos depois ele quebra seu pescoço. A garota fica surpresa ao ver que Lin conseguiu derrotar uma besta berrante usando apenas suas mãos. Então aparece um baú de tesouro. Hai Long diz a Lin que ele pode obter coisas boas, como super equipamentos ou pontos de evolução de habilidade. Então Lin abre e Hai Ling menciona que é um livro de habilidades aleatório. O prota será capaz de obter um nível de habilidade aleatória de E-Rank para um rank. Então só tem 1% de chance de entrar em um ranking de habilidade. Lin toca na tela, desde que não seja uma habilidade de E-Rank, mas ele não precisa se preocupar, porque ele obtém uma habilidade Rank Luz Branca. Quando bestas de alma fundir, Lin poderia emitir luz branca de alta temperatura que tem poder para fundir aço, atingindo uma temperatura máxima de até 100 graus Celsius. Hai fala que Lin teve muita sorte, achando tão incrível que ele até diz que eles deveriam ir e tentar na loteria. Mas não é hora de comemorar porque ainda há esses 4 de pé. O carinha diz a seus capangas que se eles derrotarem Lin, ele lhes dará 10 milhões de dólares, tão motivados e cegos pelo dinheiro que os carecas em suas formas de luta se jogam. Em Lin, a garota preocupada propõe a Lin que ela também deve fundir a alma de fera para ajudá-lo, mas Lin diz a ela que não é necessário, e para ir longe ele não pode deixá-la se machucar, já que ela é uma das poucas pessoas que trataram o dono original do corpo gentilmente. Os inimigos estão bem na frente de Lin, que espera pacientemente para começar a se mover, vários saltos para se esquivar dos ataques que recebeu. Lin se prepara para contra-atacar acertando o cara-elefante por trás, portanto derrotado, obtendo assim outro baú do tesouro, desta vez de ferro preto. Esses tolos não devem acreditar no grande problema, não é mesmo? Lin rapidamente corre em direção a eles, e em um piscar de olhos ele se move tão rápido que consegue se posicionar atrás de suas costas, e momentos depois, ele os agarra pela cabeça e os faz bater um no outro, derrotando os dois restantes, restando apenas um que começa a implorar por sua vida dizendo que ele estava errado, mas é tarde demais para pedir perdão e ele acaba apanhando. Depois de tudo sobre ela ainda está surpresa com o quão forte Lin é. Ele diz a ela que é hora de eles saírem, embora ela se sinta envergonhada, com uma alma fera de talento mestre, não esperava ser resgatado por Lin. Deveria ser o contrário, ela nunca pensou que Lin seria tão forte. Momentos depois, percebendo como ela estava olhando para ele, Lin pergunta se ele tem algo em seu rosto. Ela apenas disse que queria agradecê-lo e pedir desculpas por tê-lo envolvido nesse assunto. Lin diz a ela que isso não importa, como eles são colegas de classe deveriam se ajudar. Depois disso, ela fica um pouco nervosa e se despede de Lin dizendo que eles se verão amanhã na escola, mesmo que ela não soubesse por que ela estava se comportando assim. Hai diz a Lin que ele tem muita sorte, mas ele responde que não deveria falar bobagens, já que Mook é um dos poucos amigos do dono original do corpo. Desde que ele assumiu esse corpo ele naturalmente precisa protegê-la, e disse que é hora de falar sobre coisas mais importantes. Hai há muito tempo pensou que era exatamente o que ele esperava de um assassino. Vamos para a casa de Lin onde ele usa o fusível alma da besta e se transforma. Diz a Lin que ele só está apto para ser um alimento no mundo dos monstros. Quero dizer, basta olhar para sua forma, ele é como um iguana ou algo assim. Não é à toa que essas pessoas disseram que sua alma de besta é lixo. Ele diz a Lin que ele pode devorar e obter pontos de evolução e usar esses pontos para se fortalecer. As almas da besta são as mesmas que animais. A primeira prioridade de uma besta alma deve ser comer carne. Hai diz a Lin que ele deve se lembrar de manter a forma e comer carne crua. Então agora vemos Lin na frente deste frango cru. Hai há muito tempo diz a ele para se apressar para devorá-lo para se tornar mais forte. Então Lin começa a comê-lo. Depois de um momento Lin completamente devora o frango cru que o fez obter 5 pontos de evolução. Ele quer pedir mais carne, tipo um banquete de carne esta noite. E no dia seguinte, depois de comer 100 coelhos selvagens e toda a carne na geladeira, as habilidades de Lin em sua forma de besta alma aumentaram. Agora ele é um lagarto negro de tamanho grande. O estado de crescimento é berrante. Além disso, agora ele está muito mais musculoso. Não só o seu nível, até mesmo seu talento aumentou, mas não é suficiente. Ele precisa de mais pontos de evolução. E à medida que seu tamanho se tornou maior, ele precisa encontrar um lugar onde não atraia a atenção, algum lugar como um armazém, porque ele reencarnou em um mundo como este. Momentos depois, esses 3 valentões chegam. Este se chama Li Feng. Ele é alguém que intimida Lin constantemente com Zhang Lei, e a razão pela qual eles se juntam para intimidar Lin é porque um deles é um dos 2 almas bestas classificadas na escola. Eles continuam a falar com Lin de forma bastante agressiva, mas ele não vai tolerar este tratamento. Então Lin diz a eles para pararem de mexer, e eles não podem acreditar que o prota falaria com eles assim, mas ele não abaixa a cabeça
e pergunta se eles não entendem essa linguagem. Muxuan acha arrogante que o mais fraco do E-Rank seja tão arrogante, então esclarece que ele é capaz de derrotar o lagarto negro de Lin facilmente sozinho. Em seguida ele diz que o lixo deve ficar dentro do lixão e que a escola tem vergonha de ter Lin como estudante. Muxuan ameaça ele. Momentos depois a professora Zangil chega e pede que eles se sentem. Ele diz a Lin que teve sorte que a professora chegou e esclarece que ele não terá sorte o tempo todo. Hai diz ao prota que Muxuan é bastante arrogante. Lin diz que ser tão ranzinza tem o direito de ser arrogante, mas esclarece que mais cedo ou mais tarde, ele mesmo derrotará Muxuan. Hai há muito tempo pensa sobre o quão calmamente Lin proferiu aquelas palavras. Ele acha que Lin é uma pessoa incrível. Ao lado, professores diz aos alunos que a escola distribuirá recursos de cultivo. Para todos estes são conhecidos como o cristal da alma da besta, que era o cristal da alma da besta formado quando carne e líquido vermelho dos monstros derretem no solo após sua partida e, geralmente são divididos em superior, médio, inferior e alto. Long diz que ele contém uma quantidade extremamente grande de energia, que é adequada para a absorção de almas da besta, e pode aumentar muito a capacidade da alma da besta no mundo. Esses cristais são como moeda, quanto maior a classificação de um cristal maior o preço. Um cristal de baixa qualidade custa cerca de $1000. A professora menciona que a escola deixa cristais para os alunos, de acordo com o anel de alma da besta. Isso também é para fazer todos entendem que o mundo de melhores mestre da alma significa que tudo que os fortes atingem, os fracos são eliminados. A entrega do cristal começa por Mokvan, cuja besta é o réptil esqueleto que veio com S-Rank. Ele recebe 10 cristais de alma de grau superior. Ele é um dos 2 nessa escola que é S-Rank. O outro sênior anterior que despertou como grande corvo dourado agora era das 9 estrelas. Se ele trabalhar duro e se desenvolver passo a passo, ele será capaz de tornar-se um padrão Lorde. Continuamos com a entrega. Jian Lai, que possui grande besouro de rocha, é premiado com 5 cristais de grau médio. Fang, possuidor do furacão Lobo Demônio, classificação 5 cristais inferior. Então vamos para Lin, que recebe 5 grau inferior. Ouvindo isso, um aluno começou a rir porque eles ainda acham que ele está E-Rank. Eles disseram a ele coisas como parar de constranger, mas Lin aceita seus cristais gentilmente. Long explica a Lin que o cristal inferior da alma é, na verdade, formado após monstros de carne são poluídos pela radiação nuclear, mas a energia nuclear contém grande energia que pode ser absorvida pela capacidade devoradora de Lin. Momentos depois, um professor quer dar a Lin um cristal de alma de besta de alto nível. Lin agradece, mas em vez disso, ele pede ao professor para trocar aquele cristal de besta de grau superior por inferior. A professora o repreende. Ela sabe que Lin quer se tornar forte rapidamente, mas ela sabe que ele não pode alimentar sua alma de besta com uma grande quantidade de cristais. Então Lin acaba aceitando o presente do professor. Moxvon está com ciúmes. O cristal vale 10.000, inferior vale 1.000. Pode ser trocado por 100 cristais inferiores. Mas pessoas normais não teriam tantos cristais assim. Ele pergunta quanto tempo deve fazer. Ele responde que você deve ir para o Palácio da Alma da Fera e trocar. Esse lugar definitivamente deve ter muitos cristais de alma. Em seguida a garota se aproxima de Lin e pede que ele volte junto depois da escola. Ela tem algo a lhe dizer. O menino que a incomodava caiu fora da escola. Mokshuan e seu grupo ficou surpreso que ela está falando com alguém como ele. O cara não pode suportá-la conversando com Lin e muito menos com o professor Zan. Quando Lin estava prestes a sair, ele foi interceptado por Mokshavan e seu grupo. Ele pergunta a Lin que tipo de sopa de êxtase ele deu ao professor e que método sujo ele tem. Costumava-se aproximar de Moksu. Na última vez o cara rico preferiu dizer que cooperaria com Mokvan para fazer uma cena, salvar a menina bonita para chamar sua atenção, mas agora eles deixaram a escola. Lin percebe que Moxvan foi quem fez o dono dos corpos anteriores perder a vida. Moxon fala que ela deveria estar com ele. Lin sabe que se ele bater nesse cara na escola ele vai acabar sendo punido. Então ele não pode incomodar a professora Zan depois que ela o tratou tão bem. No entanto, Lin não abaixa a cabeça na frente de Mokshavan e se recusa a fazer tudo o que ele pede. Ele continua falando besteira e acaba dizendo que não quer que Mugsu pense que ele ser forte é incomodar os fracos. É por isso que ele propõe algo a Lin. Em 7 dias será o julgamento da besta. Se Lin passar, Moxvan comerá um saco de cristais de alma de grau inferior no local. No entanto, se Lin perder ele terá que desaparecer daquele lugar. Lin perguntou a Moksvan se ele tem certeza se ele quer ir tão longe. Ele responde que não tem medo de alguém como Lin, já que ele o considera lixo. Lin aceita o acordo com um sorriso. Momentos depois ele encontra Muk Tsu, que lhe pergunta o que levou
levou tanto tempo? Lin apenas diz a ela que ele estava atrasado para algo. Ele perguntar a ela por que ela queria vê-lo. A garota diz a ele que não é grande coisa. Sua alma de besta 9 cauda é sua classificação. Então a escola concedeu a ela 10 cristais de alma de besta de melhor nota. Então ela quer compartilhar metade com Lin. Isso porque ela ouviu que Lin é rank e só tem cristais de alma inferiores. Ela esclarece a Lin que da última vez ele foi incrível quando a ajudou. Ela diz a Lin que se ele treina e trabalha duro ele pode definitivamente se tornar mais forte sim. Todos nós sabemos que Lin agradece Muksu por se importar, mas ele não pode tomar sua alma. Ela diz a ele que ouviu dizer que o julgamento da besta é difícil. Não é fácil nem mesmo ser ranqueada, além disso ela não precisa de tantos cristais. Então ela quer dá-los para Lin absorver. Isso será uma grande ajuda para ela fazer o julgamento da besta. Lin pergunta a Muksu se ela não tem medo de falhar no julgamento da besta se ela lhe der esses cristais, mas ela pede a Lin para não subestimá-la. Ela tem como classificação a alma da besta. Mesmo sem os cristais ela será capaz de passar. Nesse caso Lin propõe algo a ela. Ele promete passar pelo julgamento da fera e se ela também passar, ele aceitará o presente dela. Lin sabe que ele deve se preparar para não parecer mal na frente dela, mas no fundo ele sabe que durante a besta ela ficará impressionada com as habilidades de luta de Lin. Hai diz a Lin que ela se importa muito com ele, mas Lin pediu para calar a boca e levá-lo para o palácio da alma da fera. Então lá vamos. Hai explica que este é um palácio dedicado a servir bestas mestres da alma. Também haverá o local do exame próximo julgamento fera, mas a primeira coisa que eles devem fazer é trocar os cristais. Lin vai até o cara e pede para trocar aquele cristal por muitos de grau inferior. O cara acha que Lin é louco, mas ele ainda lhe dá o que ele quer, 100 cristais de grau inferior. Mas ele esclarece que precisa de 500 para manusear a taxa. Mesmo que essa pessoa tenha pensado que Lin foi louco, ele menciona que só existe uma linha entre ser um gênio e um lunático. De lá eles vão para um armazém abandonado, onde vemos a nova forma de Lin. Ele mudou muito. Ele passou de uma iguana para um dragão. Isso porque ele absorveu com sucesso o peso da radiação nuclear. De qualquer maneira Lin tem 1000 pontos de evolução. Uma galinha dá apenas 5 pontos. Mas absorvendo um cristal de alma de besta de grau inferior lhe dará 1000 pontos de evolução. 100 desses cristais significariam 100.000 pontos de evolução. Cada nível é distribuído de 1 a 9 estrelas. Depois de absorver todos os cristais do julgamento da besta, não será nenhuma dificuldade. Para ele, 7 dias depois no Palácio da Alma, todos os alunos estavam se preparando para o julgamento da besta. Alguns deles estavam falando sobre o quão nervosos eles estavam. Mal conseguiam absorver todos os cristais que as escolas lhes davam. Falavam sobre o nível da escola e se perguntavam qual era a sua corrente. Momentos depois Muok Svan se aproxima e faz uma pergunta inconveniente. Lin apenas se vira e pergunta a Svan como sua preparação foi. Ele responde que sua fera já tem 8 estrelas. Então ele considera que passar no julgamento da besta será fácil. Mas Lin não estava perguntando sobre isso. Na verdade ele estava se referindo à sua preparação para comer um saco inteiro de cristais inferiores da alma. As pessoas ao redor ficaram chocadas ao ver que Lin estava tirando sarro de Muok Svan. Então a professora Jian diz aos alunos para tomarem nota porque o exame está prestes a começar. Eles devem trazer a carteira de identidade no bilhete de admissão. Muok Svan irritado diz a Lin que ele vai encontrá-lo após o julgamento da besta acabar. No terceiro andar do palácio na área de exames. É a vez de Lin. Antes de começar eles perguntam se ele despertou o E-Rank. Ele responde que sim. Esse cara deseja boa sorte mas no fundo ele sabe que se Lin é um E-Rank ele não será capaz de passar no exame. A simulação de combate está prestes a começar e assim como Sword Art Online, Lin aparece em um mundo virtual. Ele está em um deserto onde não parece haver nenhuma vantagem de terreno. Então aparece diante dele 3 estrelas besta de guerra. Enquanto o lobo do deserto, o primeiro inimigo, ele rapidamente ataca Lin, que só pensa em quão fraco esse lobo é e como será fácil para ele. Glenn pergunta se ele não planeja fazer uma fusão de besta, mas Lin responde que para derrotar bestas desse nível ele não precisa fazer tal coisa. Ele só vai usar esses monstros para aquecer seu corpo. Enquanto os professores estavam lá fora, Lin passou a primeira fase sem qualquer problema. Ele continua a lutar contra os lobos com a sua forma humana, fazendo movimentos rápidos com as mãos e quebrando o pescoço para trás. Essa professora pediu para outra ir dar uma olhada. Como não tem ideia do que está acontecendo, eles não podem acreditar que Lin, sem usar o poder de fusão da fera, está conseguindo derrotar esses lobos de 3 estrelas. Lin continuou derrotando aqueles lobos desastrados usando apenas seus punhos. Os professores achavam que Lin era um verdadeiro monstro. Nunca houve
houve uma situação em que um candidato não usasse as taxas da besta e derrotar um lobo selvagem de 3 estrelas da besta de guerra. Isso é algo que nunca foi visto em toda a história. O professor acha que Lin está trapaceando, já que o objetivo do teste é testar o poder de sua alma fera, e Lin não está usando. Este outro professor menciona que, embora pareça um pouco indisciplinado, não é considerado trapaça. Eles têm que ver se Lin é capaz de limpar todos os 3 estágios. Se Lin não puder fazê-lo, ele não será considerado como tendo completado a fera. As 2 primeiras etapas são para deixar o candidato se adaptar ao ritmo de combate, enquanto a terceira etapa é que decide se você passa ou reprova na prova. Este professor menciona que é quase impossível passar na terceira etapa sem recorrer ao poder da alma da besta, mesmo com o poder avassalador que Lin está mostrando agora. De acordo com o professor, está sem possibilidade de ele limpar o terceiro estágio assim, então ele acha que é uma pena. A classificação de talentos é apenas rank. Então, se a alma de sua besta for mais forte, Lin teria um futuro brilhante. Voltando ao teste, Lin já derrotou todos os lobos. Hai há muito tempo diz a ele para não ser descuidado, pois este é apenas o começo. O verdadeiro julgamento começa agora. Lin fica cara a cara com um lobo gigante. É uma besta de 6 estrelas classificada como lobo selvagem rei. Lin está surpreso, mas para o melhor, porque se alguém quiser derrotar a besta 6 estrelas, eles precisariam de um alto nível de talento de alma de besta. Então não é de admirar que eles dizem que apenas uma classificação acima da alma da besta consideram como genial. Apenas o julgamento da besta no primeiro ano disse que é hora de Lin mostrar seu verdadeiro poder. Então se ele usa o fusível, Hai fica animado. Lin começa a se transformar em um grande lagarto negro. Ele agora é um general fera de 3 estrelas. E sua habilidade evoluiu luz incandescente. Ele vai usar respiração atômica. Lin comeu um monte de cristais com energia nuclear. Lin começa a lutar para impor seu poder. Ele não se importava em ter o alma do lagarto mais fraco da besta, mesmo que ele seja um lagarto. Enquanto isso, um professor do lado de fora não conseguia parar de se surpreender ao vê-lo. Aquele lagarto gigante realmente um rank. Eles acham que estão vendo errado ou algo assim. Então eles acabam chamando mais professores para ver e confirmar se a informação que eles têm está correta, de que lagarto definitivamente não é um rank. Demorou um pouco para perceber que, levando em conta o tamanho de Lin, se você compará-lo a uma pessoa classificada como eles acham assustador, já que faz apenas alguns dias que Lin despertou a alma da besta, e agora ele já tem compatibilidade de uma besta general. Até mesmo um rank S tem dificuldade com algo assim. Além disso, SS rank para classificar este lobinho. Não tem nada a fazer contra Lin, mas tremer de medo da enorme diferença de tamanho e poder. Mesmo assim, o lobo não desiste e se prepara para atacar Lin. Afinal, é como um NPC. Então, quando o lobo ataca, ele nem consegue alcançar Lin, que com um único golpe com suas garras conseguiu derrotar o lobo 6 estrelas, causando choque em todos os professores que estavam assistindo à luta. Como é que Lin foi capaz de derrotar instantaneamente uma besta de 6 estrelas, com um único golpe? Um professor pediu para que o outro professor ficasse lá e continuasse registrando os dados, enquanto ele vai até o examinador-chefe para contar a ele sobre essa situação. Desta vez a cidade onde eles vivem finalmente tem um gênio capaz de chocar a todos. Então, o professor está bastante animado com isso, e vai contar ao seu superior. De volta para o exame, os lobos continuam vindo. Desta vez eles vêm em bandos. Eles não se cansam. Lin já destruiu o mesmo lobo cerca de 30 vezes. Lin ele ficou bastante decepcionado, porque a dificuldade deste exame era quase zero. A quarta etapa do teste da besta estava prestes a começar. Não havia apenas 3 etapas. Ilan explica que os 3 primeiros estágios estão apenas do outro lado da linha de passagem e, portanto, depois disso Lin pode continuar para desafiar e obter melhores resultados. Isso ocorre porque muitas escolas famosas precisam se referir à nota do julgamento da fera ao recrutar. Lin está na frente de 6 estrelas, o Rei Lobo Selvagem. Então parece que este nível é para testar a capacidade para lutar no local, mas Lin não dá um passo para trás. Ele considera que isso é muito fácil para ele. O protagonista ataca à distância usando provavelmente a respiração atômica, mas com um nome diferente, batendo em muitos lobos. Então ele rapidamente se aproxima deles e começa a atingi-los de perto, esmagando suas cabeças e rugindo
surgindo no ar como Godzilla. Lin se pergunta quantos estágios esse julgamento da fera terá. A partir daí encontramos o examinador Zhao Shan, que pergunta o que aconteceu para fazê-los ir procurá-lo em apuros. O carinha menciona que durante um período de aconselhamento, o vigilante não pode sair da área do vigilante sem autorização, mas isso é importante. O professor menciona que há um candidato cujo desempenho não é nada normal, então eles queriam que Shen o visse e desse uma olhada, e que a classificação de talento de Lin não é a mesma que ele demonstrou a Shan. Ele menciona que é normal, e algumas pessoas às vezes têm um desempenho melhor durante um combate real. No exame B-Rank pode até ter uma classificação ou desempenho superior. Não haveria nada para se impressionar, exceto que Lin deveria ser classificado. Shan está chateado porque eles o fizeram vir para alguém de E-Rank, mas os professores pediram-lhe para ver primeiro antes de chegar a uma conclusão. Shawnee pergunta se Lin era capaz para passar o julgamento da besta. Então ele é surpreendido e agora se recusa a acreditar que Lin é um candidato E-Rank. Shan deve saber por que foi chamado. Neste momento Lin está enfrentando a fase 10 do julgamento da besta. Esta já é a última etapa com dificuldade extremamente alta, porque são 10 reis lobos selvagens. Todos têm 7 estrelas de guerra. Se Lin passar do 10º estágio deve provar aos olhos de todos que ele tem a besta. A habilidade de combate do General Shan menciona que Lin não só provaria isso, mas ele se tornaria um alvo que toda escola famosa vai querer ter. Alguém capaz de passar 10 etapas do exame de teste da fera sem nenhuma exceção. Eles são gênios. Shan menciona que Lin será pelo menos um Lord Rank, mesmo esperando para se tornar um Roy Rank. Isso causa uma impressão ainda maior do que esses dois professores já teve, mas Shani não quer tirar conclusões precipitadas. Tudo vai depender de Lin conseguir limpar o 10º estágio. De volta à simulação, Lin pensou que o último estágio teria pelo menos um monstro de classificação geral, mas é apenas 10 reis lobos selvagens. Sim, ele ainda está desapontado. Do seu ponto de vista ele só está enfrentando puro lixo. Então ele se prepara para tirar todos esses lobos. Não importa quantos deles vão contra Lin, eles não serão suficientes para derrotá-lo. Momentos depois todos os lobos restantes atacam de uma vez e mordem Lin, mas sua resistência é aterrorizante. É capaz de resistir muitos ataques simultaneamente. De 7 bestas da guerra, ataque, defesa, velocidade, poder explosivo, tudo isso está em um nível muito alto. Claro que Lin não é mais qualquer rank. O Prota está destruindo todos aqueles de alto nível. Momentos depois restam mais 6 lobos. Mas como disseram, eles não são paros para Lin. Basta olhar para a diferença de tamanho. É completamente aterrorizante. E isso é apenas em tamanho. O poder, a diferença é ainda maior. Em seguida Lin começa a reunir energia. Ele acaba com todos os restantes dos lobos com apenas um sopro. Ele usou a luz incandescente. Finalmente Lin completa o 10º estágio, destruindo todos os lobos que lhe apareceram. Os professores estavam se perguntando o que diabos era aquela habilidade. Alguns momentos depois, disse que Lin passou de todas as etapas do exame de julgamento da besta. A dificuldade deste exame é muito mais fácil do que Lin lutou. Então sim, ele acaba passando sem nenhum problema. E como ele passou todas as etapas, isso significa que ele vai conseguir um resultado muito bom no exame. Então ele começa a se perguntar quantas pessoas ficarão impressionadas quando os resultados do exame saírem. Afinal, Mux Van, que é S-Rank, não conseguiu passar em todos os níveis do exame. Lin quer fazer uso deste exame para deixar todos a famosa escola ver que mesmo o E-Rank também pode ter forte compatibilidade. O exame termina e Lin acorda. Todos os professores ainda ficaram impressionados com tudo que acabou de acontecer. Essas são as estatísticas atuais de Lin. Embora ele diz que os dados obtidos e a simulação de combate pode ter alguns erros, e portanto são apenas referências. Mesmo assim Lin tem 3 estrelas geral. Este tipo de talento é simplesmente aterrorizante. Em seguida, Shan parabeniza Lin por passar por todas as etapas, e pergunta se ele sabe o que isso significa. Não só bons resultados, mas com o talento e habilidades de luta que Lin mostrou a Shan. Ele tem certeza de que Yanjin da Universidade, ou Universidade Modu, vai lutar para agarrar Lin e levá-lo como um estudante. Lin perguntou ao professor sobre os resultados do exame. O professor responde que se tudo correr bem, os resultados serão divulgados hoje à tarde. O professor olhou e pensou que se ele fosse qualquer outro candidato, ele certamente ficaria animado. Lin se despede dos examinadores, mas Shen lhe diz para esperar. Ele perguntou a Salina por que sua posição costumava ser E-Rank, e pergunta se houve algum erro durante o despertar da alma da besta. Shen esclarece a Lin que se ele tinha qualquer problema, ele pode ajudá-lo a lidar com isso. Lin diz a ele que é verdade que ele
é rank. Então depois disso ele agradece ao examinador por sua preocupação. O professor pergunta a Shen se ele acha que o que Lin disse é verdade, que ele não parecia estar mentindo. Mas o que surpreendeu Shen como era a mentalidade de Lin, ele conseguiu um resultado impressionante, mas não se tornou arrogante, o que é muito raro com seu talento e mentalidade. No futuro provavelmente haverá outro mestre da alma da besta com grande força. Sim, será Lin. Ele prometeu. Lin vai para onde os outros alunos estão. Eles estão discutindo sobre como eles se saíram na prova. Em seguida Lin encontra Muxu. Ele pergunta a ela se ela passou no julgamento da besta. Ela responde que é claro que ela passou, e se saiu muito bem. Ela diz a ele com um grande sorriso em seu rosto. Lin pergunta até que estágio ela conseguiu limpar. A garota fala que chegou ao 9º estágio. Não é ruim de fato. Até mesmo Lin está surpreso que ele nunca imaginou que ela poderia ir tão longe. Então parece que a habilidade de combate do Nukezu melhorou mais do que ele imaginava. Lin sabe que Moxu quer perguntar a ele sobre seus resultados, mas ela não sabe como perguntar, porque em condições normais alguém de E-Rank teria dificuldades mesmo no primeiro nível. Lin diz a Muxuyan que, uma vez que terminaram o exame, eles não devem se preocupar com os resultados, que ele vai presenteá-la com uma refeição para parabenizá-la por passar para o 9º. Muxu está animada com esse plano. Ela propõe ir àquela loja que Lin a levou pela última vez. Lin diz a ela que aquela loja é bem longe, então se eles forem lá não vão conseguir chegar a tempo para os resultados dos exames. Mas ela diz que não importa como os resultados são confirmados, é apenas o ranking. Lin sai calmamente, pois sabe que, se tudo correr bem e nenhum acidente acontecer, ninguém vai conseguir um resultado melhor. Horas passam e é 13 horas. Os resultados serão divulgados agora. Todos os alunos foram. O Mokvon está fazendo barulho e sendo arrogante. Ele chegou ao nível 7 neste exame de teste da fera. Lin mal pode esperar para ver seu rosto. Todos estavam parabenizando Muxvan por ser tão forte, e eles têm certeza de que ele seria o primeiro lugar. Com tal resultado, Yanjin University, ou Modo Universidade, pode estar interessada nele também. Mokvon pensou que alguém é supostamente excelente como ele. Como esperado, ele será capaz de atrair toda a atenção. Não importa onde ele vá, ele fez preparativos suficientes para este exame. Ele pediu a seus pais para gastar um monte de dinheiro para comprar pílulas de espírito besta, para ele em um curto período de tempo. Essas pílulas ativam seu potencial. Mokshuan pergunta a seus capangas se eles viram Lin. Eles respondem que não há necessidade de perguntar, pois acreditam que Lin está procurando um lugar para se esconder com seu talento ranqueado. Eles têm certeza de que Lin não será capaz de fazer um grande retorno em sua vida. Eles continuam provocando Lin com coisas como se ele fosse procurar esconder seu rosto. É exatamente o que o carinha queria, que ele desaparecesse e nunca mais estivesse na frente dele. Eles ouvem à distância a voz de Mugsui conversando com Lin sobre o que eles tinham comido alguns momentos atrás, tendo um bom tempo rindo juntos, o que faz o carinha ficar muito irritado. Muxvan se dirige a Lin como se estivesse zombando, dizendo que se Lin tá calmo significa que ele foi bem no exame e ele tem certeza que conseguiu um bom resultado. E cara, sim, é isso mesmo, vamos ver sua cara quando descobrir. Lin apenas responde que ele está satisfeito com o que ele tem. Eles começam a dizer a Lin que ele não deveria ser tão modesto, quando ele deveria ter trabalhado muito duro apenas para limpar a primeira etapa. O outro menciona que a primeira etapa é muito fácil e que não há ninguém que não possa passá-lo. Moxon continua com sua provocação e diz a seus companheiros para parar de provocar Lin porque ele é corajoso o suficiente para participar do exame, mesmo sendo E-Rank. Mokshuan pergunta a Lin se ele ainda se lembra da aposta que eles fizeram. Lin responde que se ele não tivesse mencionado isso ele quase esquece. Então ele diz a Mokvon que significa que ele já está preparado para perder para ele. Mokshuan está irritado com as palavras de Lin. Ele não suportava perder para alguém como ele. Momentos depois os resultados saem e todos vão vê-los. Eles estão curiosos para ver quem será o primeiro lugar. Mokvan tem certeza de que ele é o primeiro. O que ele não esperava é que ele nem seria o segundo. Na verdade ele é o terceiro. Isso deixa chateado. O segundo lugar é da garota, que já sabemos que chegou ao estágio 9º. Muxvan está surpreso. Ele nunca imaginou que o talento de Muxu era superior ao seu. Mas o que o surpreende a maioria é que Muxu, tendo chegado à 9ª etapa, está apenas em segundo lugar. Bem, espera até ver quem é a pessoa que está à frente de todos. Sim, amigo, o primeiro lugar é de Lin, que liberou o julgamento da besta em sua totalidade. Já surpreso e irritado agora ver Lin em primeiro lugar faz Mux querer ir de
base. Ele não pode acreditar que Lin passou o 10º estágio dos testes de fera com sua alma de besta errante. Eles nem o conhecem e muito menos sabia que o julgamento da fera só tem 10 estágios. Então agora eles sabem o que isso significa. Lin conseguiu passar por toda a prova da besta. Eles se perguntam qual alma da besta que ele despertou. Lin deve ser muito forte. Os alunos disseram que Lin era o top deste ano, pois ele saiu na frente do S-Rank. Embora os resultados da garota são surpreendentes limpando o nono, é uma pena que seu oponente tenha sido Lin. O que todos eles têm certeza é que o mais constrangido com esse resultado é o Karin e ela, e eles estão certos. Agora que os resultados saíram e ele não está nem em segundo lugar, Lin diz a Mokvan que ele deve cumprir a promessa que eles apostaram. Lin pergunta se ele quer comer todo o saco de cristais inferiores cru ou se ele quer um pouco de tempero. Momentos depois os alunos finalmente encontram Lin, e estão animados para vê-lo. Muxuela também não esperava que Lin terminasse acima dela, mas isso explica por que Lin não mostrou nenhuma surpresa quando ela lhe disse seu resultado. O perdedor Moog Svan se recusa a aceitar a realidade. Ele não entende como Lin obteve esses resultados com o E-Ranking. Ele acha que de alguma forma Lin trapaceou, como ele está acusando em voz alta. Outras pessoas ouviram e acreditam que Lin realmente trapaceou. Em seguida Lin se aproxima de Svan e pergunta se ele realmente acha que ele precisa trapacear. Mokshan pergunta como ele conseguiu limpar os 10 estágios com o E-Rank. As pessoas continuaram ouvindo mais detalhes. E agora eles começam a realmente acreditar que Lin trapaceou. Mas é uma partida virtual onde nada pode ser tirado. É impossível que ele tenha enganado. Lin menciona que não há nenhuma regra que diga que alguém com o E-Rank não pode limpar todos os 10. Um deles diz a ele para não ser tão arrogante, e menciona que ele se aplicará para a arbitragem, para descobrir sobre os supostos métodos desprezíveis que Lin usou. Rai há muito tempo explica a Lin que se um candidato tiver dúvidas sobre os resultados, então esse candidato pode solicitar ao Palácio da Alma da Besta para arbitragem, mas esclarece que é raro arbitrar por causa do resultado de alguém. Lin diz a Mokesvan que se ele decidir faça isso então. Rai há muito tempo não pode acreditar que Moog-Svan é alguém que tem esse rank. Momentos depois a figura de um enorme urso aparece. Shan menciona que é exatamente o esperado do mestre da alma da besta. Shan pergunta quem é aquele que disse que queria se candidatar ao palácio para arbitragem de território. Mokshan se apresenta e diz a Shan Yi que os resultados de Lin parecem tudo menos razoáveis. Ele começa a chorar porque Lin só despertou uma alma de besta. Ele limpou todos os 10 estágios. Mokshan deseja que o palácio dê uma explicação razoável. Shan ele menciona que foi uma coincidência, mas ele estava presente quando Lin estava fazendo o julgamento da besta. Pode-se dizer que Shan monitorou todo o teste e não descobriu nada de anormal. Se esse é o caso, Shan pergunta a Mokesvan se ele acha que ele ajudou Lin a enganar. Mokshan diz que ele não ousaria duvidar das habilidades dele, que é o orgulho da cidade Zenhai. Mas ele esclarece a Shin que o candidato Lin despertou a alma do lagarto, que é classificada como E-Rank. Moksvan menciona todo mundo lá sabe quanto E-Rank significa, que isso faz com que as pessoas continuem falando bobagens. Depois disso Mox menciona que ele acha que Shan deveria pelo menos mostrar a gravação das lutas de Lin, para todos ficarem satisfeitos. O resto dos alunos concordarem com o pedido do Mox. Eles também são curiosos sobre como Lin conseguiu fazer tal façanha. Shinha menciona que ele não pode concordar com este pedido, de acordo com as regras do Palácio da Alma. Ele diz que se não houver circunstâncias especiais, os examinadores não devem revelar. O Moksvan quer propor algo, já que não pode mostrar a gravação da luta, vem até com uma maneira de testar se os resultados de Lin são reais ou falsos. E a maneira de testar é fazer Lin lutar contra ele. Se Lin ganha vai provar que seu resultado não foi manipulado, mas se Lin perder isso significaria que seu resultado é falso e ele trapaceou. Moksvan ele só quer ter a chance de derrotar Lin e provar a todos que Lin não é nada além de lixo. Lin diz ok e assim ele pode pagar sua dívida. Todos se perguntam se Lin aceitaria o desafio de Moog. Então Lin não tem escolha a não ser aceitar. Se Lin se recusar a aceitar o desafio, ele naturalmente aceitará ser considerado um trapaceiro por todos. Moshun pergunta a Lin se ele aceita o desafio, e diz que se ele não se sente muito confiante pode escolher não lutar, mas Lin menciona que se alguém se aproximar dele e o provocar de forma arrogante, a tolerância é inútil. A única maneira de Lin fazer Moksvan ter medo dele é ensiná-lo uma lição que ele nunca esquecerá, assim como todos nós esperávamos e queríamos. Lin aceitará o desafio. Eles acham que a diferença é muito grande, e Lin acabará sendo derrotada facilmente por Moksvan, mas eles parecem esquecer que Lin é a primeira pessoa na cidade a passar por todos os 10
estágios, então eles não devem ter tanta certeza do resultado. Shen menciona que, honestamente falando, essa luta não é necessária, já que ambos são o primeiro e o terceiro lugar. Shen diz novamente que pode garantir que Lin não trapaceou. Enquanto isso, Moxvan ficou chateado já que quase todos falavam por Lin, e todos o ajudavam ele. Então menciona que como Lin não trapaceou, então deveria lutar contra ele. Ele pediu a Shen para ser a testemunha desta batalha. Shen diz que eles podem lutar dentro do Palácio da Alma da Besta, e todos que querem assistir é bem-vindo. Então aqui vamos. Como é que eles têm tantos alunos? De qualquer maneira, Shen tinha dito a eles que se eles estão prontos, eles podem começar a lutar, mas antes disso, ele deve dizer as regras. Eles podem usar todo o poder, mas eles não devem mandar o oponente de base. Se qualquer um deles desistir, a luta terminaria imediatamente. Na luta, eles não podem usar coisas proibidas para derrotar o adversário. Se qualquer um deles violar as regras, também será considerado uma derrota. Uma vez que ambos entendem e cumprem as regras, a luta está prestes a começar. O carinha diz a Lin que vai deixá-lo saber que tudo o que aconteceu hoje é porque Lin pediu por isso. Lin diz a ele que não esperava que Moxvan quebrasse o acordo e fizesse tanto barulho. Moxvan começa a se transformar. Todo mundo ficou impressionado com o aterrorizante formar esqueleto do inseto. Cerca de 5 metros de altura é tudo o que se pode esperar de alguém que é S-Rank. Moxon não dá trégua e ataca primeiro. Depois pergunta a Lin por que ele não usa o fusível besta da alma. Todo mundo se perguntou a mesma coisa. Muxu diz que a alma da fera de Lin é apenas um lagarto E-Rank, embora ele não sabe como Lin limpou as 10 etapas. Lin menciona que Moxvan quer ver sua alma fera se fundir tanto que ele vai mostrá-lo. E assim ele faz. Lin começa a se transformar. Em seguida vemos que a forma de lagarto de Lin é muito maior do que a maioria. Todos ficaram impressionados. Ser uma alma E-Rank. Definitivamente Lin está se preparando para rasgar Moxvan e constrangê-lo na frente de milhares de pessoas. Para que ele parasse de falar tanto, Moxua nem teve a chance de ser surpreendidas, porque rapidamente Lin o atacou. Sava notou nesse único ataque de Lin, tem pelo menos uma besta general habilidade de combate. Imagino que ele também notou que ele é Godzilla, mas, de qualquer forma, Moxvan não conseguia acreditar que as habilidades de combate de Lin cresceram tão rápido. Em tão pouco tempo, Lin ataca novamente, tão rápido que Moxvan não será capaz de se esquivar a tempo. Mas Moxua se recusa a perder, pois ele tem o S-Rank. Ele não vai se permitir perder contra alguém de E-Rank como Lin. Ele se prepara para atacar, enquanto Lin lhe disse que não achava que ele se atreveria a atacá-lo. Em seguida ele segura Mox e começa a atingi-lo enquanto o arrasta e o levanta no ar. Então o vemos batendo nele para frente e para trás como se fosse um brinquedo ou um ursinho de pelúcia. Os ossos de Moxvan estavam quebrando. Estava mais do que claro que ele não é páreo para Lin. Esta luta foi unilateral. O S-Rank Moxvan está sendo espancado sem dar qualquer resposta. Os alunos que testemunharam a luta ficaram animados ao ver um pouco do poder de Lin. Eles perceberam que Shan estava certo, e que a razão pela qual ele queria evitar a luta era proteger Mox. Muxu ficou impressionada por saber que Lin não era fraco, mas que um E-Rank se tornou tão forte. Muito impressionante. Mesmo assim Moxvan se recusou a perder e tentou revidar, mas Lin arranca um membro e diz que ele já perdeu. No entanto, Moxvan tem algo na manga. Essa coisa é uma explosão pílula de líquido vermelho. Isso pode aumentar muitos poderes por um curto período de tempo. Então as habilidades de Moxvan aumentaram. No entanto, nem tudo é rosa, porque o efeito colateral deste medicamento vai fazer Moxvan precisar de um mês para se recuperar. Ele é definitivamente louco, e quer derrotar Lin a todo custo mesmo quebrando as regras de combate. Lin menciona que Moxvan é apenas um palhaço. Shen diz a Svan que ele quebrou as regras, portanto perdeu, então ele pede para parar. Mas ele percebe que Lin pretende continuar lutando não só nisso, mas ele também diz que Moxvan é muito mais fraco do que ele pensava. Mox se desespera ao ver que Lin está tão calmo, embora de acordo com ele, ele agora é mais forte. Momentos depois ele percebe que Lin começa a carregar energia. Sim, a respiração atômica. Mas mesmo assim Moxon insiste em continuando a tentar vencer. Momentos depois o ataque de Lin é totalmente carregado e Moxvan recebe totalmente, voando e fazendo com
com que ele recupere sua forma de lixo. Shen anuncia que Lin é o vencedor, apesar de Mox Van ter quebrado as regras e consumido uma pílula para aumentar sua luta. Se ainda tiverem alguma objeção sobre os resultados do teste de Lin, acho que ninguém tem nenhuma. Lin é muito mais forte do que a maioria. Todos se perguntavam por que diabos Lin era E-Rank com tão esmagador poder do seu lado. Shen pediu para levar Mokshuan para a sala médica, mas ele consumiu pílula de líquido vermelho. Por causa do efeito colateral, ele vai ficar deitado na cama por 1 ou 2 meses. Shen parabeniza Lin por vencer a batalha. Lin agradece por lhe dar a chance de acertar Mok. Lin sabe que Shen é forte e rápido o suficiente para parar, mas ele não mencionou que é apenas um examinador-chefe, mas também professor de recrutamento da Universidade Beast. Então ele pede a Lin para ir com ele. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui, e até a próxima.